Gente, há alguns vídeos atrás a gente começou a falar a respeito dos nossos sabotadores internos. É aquele indivíduozinho que parece habitar dentro da gente e que, de certa forma, acaba contribuindo de modo negativo, nos impedindo muitas vezes de que a gente possa atingir o nosso melhor potencial. Essas coisas vão acontecendo ao longo da vida através do que a gente chama de introjeções, quer dizer, das coisas que a gente escuta e a gente acredita serem verdadeiras, por conta de padrões que a gente desenvolve, pelo fato, inclusive, de que a gente tem medo, né, de se expor, a gente tem medo de se frustrar, a gente tem medo de frustrar a outrem, e aí, de certa forma, eles são espécies de mecanismos de defesa. O grande problema é que grande parte dos nossos mecanismos de defesa eles nos protegem em demasia, né? Então, assim, a gente aciona os mecanismos de defesa em situações muito pontuais. Se a gente aciona o tempo inteiro, a gente fica o tempo todo em estado de alerta e muitas vezes a gente, na intenção de impedir que coisas desagradáveis nos aconteçam, a gente acaba também por impedir que coisas interessantes aconteçam conosco. Muitas vezes a gente precisa ser ousado para que a nossa vida possa tomar uma diferente dimensão, uma diferente possibilidade. Então, assim, eu selecionei sabotadores internos para compartilhar com vocês aqui hoje. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o crítico, né? Quem que é o crítico? E a gente tem que pensar assim, eu ter um lado de criticidade é importante. Isso regula o meu comportamento, isso trabalha o meu discernimento, isso impede, por exemplo, que eu me coloque em situações que não são interessantes ou agradáveis, mas o excesso de criticidade, né, aquela coisa de eu estar o tempo todo me questionando, me avaliando negativamente, dizendo que eu não vou conseguir, ou tendo um rigor diferenciado para mim, para outrem, ele começa a não conseguir funcionar de um modo interessante, de um modo que promova o meu crescimento. Então, assim, o crítico, ele é o principal sabotador e ele afeta todo mundo. Ele leva você a encontrar constantemente defeitos em si mesmo, nos outros e nas suas condições e circunstâncias. Então, assim, ele nunca consegue enxergar o que tem de positivo numa situação. Ele nunca consegue utilizar, por exemplo, um empecilho ou uma dificuldade para que ele possa, de alguma forma, suplantá-la. Ele trava ali. Então, se tiver alguma coisa que possa ser percebida como negativo, o crítico está ali com a antena ligadíssima para que ele possa evidenciá-la. E isso muitas vezes serve de paralisação e muitas vezes também atrapalha nos seus relacionamentos interpessoais, né? Então, assim, e o outro sabotador que eu queria compartilhar com vocês hoje a gente vai ficar só com dois, é o insistente. A necessidade do insistente de perfeição, ordem e organização levada longe demais, né? Então, assim, ele insiste demais numa coisa, ele não consegue encontrar um jeito de, não, deixa eu pensar o melhor, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, deixa eu ver se é essa a alternativa, né? E aí ele acaba deixando todo mundo ansioso, todo mundo nervoso, né? E assim, ele não entende, por exemplo, que às vezes a gente precisa recuar para que a gente possa eminentemente fazer com que alguma coisa avance. Ser determinado é importante, ter disciplina é importante. Ser insistente quando não é o momento adequado, não conseguir enxergar o momento adequado da ação e não conseguir enxergar o momento adequado de você recuar, ele te leva, na verdade, só a alimentar conflitos. Deixa todo mundo ansioso, ele drena a minha própria energia, drena a energia do outro. Às vezes é até uma coisa assim, é uma tarefa de trabalho que eu não estou conseguindo enxergar uma alternativa agora e às vezes eu preciso relaxar a minha mente para que eu possa ter um insight e eu possa enxergar uma alternativa. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês dois dos principais sabotadores internos, que são o crítico e são o insistente. Tem alguma sugestão? Comenta aqui com a gente.